Um outro ponto que a gente tem também, que foi muito tratado nas sustentações, é a respeito da delação premiada, porque ela foi o sustento para boa parte do que virou a denúncia e agora o processo. A gente também separou alguns trechos desse julgamento em relação à delação premiada, em relação à delação. Nós tivemos falas da defesa do Bolsonaro, nós tivemos falas de outros advogados e algumas manifestações também dos ministros sobre esse tema. Vamos acompanhar aí alguns trechos sobre esse tema, delação de Mauro Cid. Supremo Tribunal Federal, num voto de grande detalhamento do ministro Dias Toffoli, diz o seguinte: delação é um meio de prova. O delator conta uma história, as autoridades buscarão as provas de corroboração e só assim ela poderá ser utilizada. O que aconteceu nesse caso? Ele falou, segundo a Polícia Federal, ele mentiu, omitiu e se contradisse. E então, há uma audiência para que ele tivesse oportunidade de se corrigir. Mas aí, com todo respeito, há uma inversão. Porque, na verdade, não é o Estado que foi buscar as palavras de corroboração dele. O Estado foi buscar as provas de corroboração do que ele disse. É o contrário. O Estado trouxe indícios e ele se adequa aos indícios trazidos pelo Estado. É completamente o inverso. E a colaboração premiada do coronel Mauro Cid? Ela não pode ficar em pé. Ela não pode ficar em pé. Evidentemente que é por isso que o eminente advogado que usou a tribuna aqui para fazer a sua defesa não se alongou. Essa delação não fica em pé. Essa delação, ela não diz a verdade. É a voluntariedade. Neste caso, não existiu a voluntariedade. E quem diz isso? O delator. O delator disse que não, que foi coagido. O delator disse que foi coagido pela Polícia Federal. Isso está nos autos. A defesa aponta que essas indas e vindas seriam prova da falsidade da delação. Volto a insistir aqui, a delação ou colaboração premiada é um meio de obtenção de prova. Nem a denúncia, muito menos uma eventual decisão de mérito final pode se basear na colaboração premiada. Nem a denúncia, a legislação foi alterada graças a essa corte. O Supremo Tribunal Federal começou a entender que não bastaria, e a legislação admitia à época, que não bastaria só a colaboração premiada, nem o recebimento da denúncia. E aí, turma, a polêmica da delação. São algumas fatias aqui também em relação à delação. Primeiro, a voluntariedade, que é uma queixa que se faz ali, principalmente pelo advogado do Braga Neto, o Dr. Juca. Ele é renomado advogado também. Ele, inclusive, lê ali alguns trechos que poderiam apontar para uma falta de voluntariedade. Como é que você vê? Cristiano Jucadar. Eu concordo plenamente com o Dr. Juca, com os advogados que se manifestaram. Eu não vejo como essa delação ficar em pé. O delator deu 9, 10 ou 11 versões. A cada coisa que a polícia investigava, ele era chamado para corroborar aquilo que tinha sido investigado. Ou seja, houve uma inversão. Ao invés do delator... E foi o que disse o Dr. Celso Vilardi, advogado do Bolsonaro. Foi exatamente isso que ele disse. Né? O que seria o correto? O delator dá a sua versão e a partir dali se investiga. Sim. Né? O que está acontecendo? Eles investigam, precisam corroborar aquela versão, chamam o Mauro Cid e na prática eles falam, ou você corrobora ou você vai preso. Tem um vídeo onde o Alexandre de Moraes é extremamente incisivo nesse sentido. Não, você vai perder sua colaboração, sua família vai ser investigada. E tem um vídeo também do próprio Mauro Cid dizendo que não teve alternativa a não ser concordar com eles. Então perdeu-se a espontaneidade da prova, perdeu-se a voluntariedade e é nítido ali que o delator está mais preocupado em preservar esse seu direito, né, a delação, do que propriamente dito trazer a verdade. E mesmo que ele esteja trazendo a parte de verdade, mas a insegurança jurídica que isso está trazendo é muito grande. A questão da delação, ela se popularizou, principalmente na Operação Lava Jato, nos processos que decorreram da Operação Lava Jato,
porque ali a gente viu uma série de delações que lá na frente, depois de muito tempo, foram justamente o motivo pela anulação de muitas condenações. Delação de pessoa que está presa, delata, passa a estar solta. Delação de pessoas que têm familiares investigados, que depois de delatar, os familiares não são mais investigados. Por isso que a delação, é importante lembrar, ela é premiada. Então, às vezes interessa a pessoa confessar até o que não fez, para ganhar um prêmio. Às vezes a pessoa devolve dinheiro, porque muitas pessoas falam isso, né? A Operação Lava Jato recuperou muito dinheiro. Para o cara que é bilionário, ele devolve até dinheiro que ele não roubou para se ver premiado e não estar mais preso, né? Isso na Operação Lava Jato. E agora a gente vê, Sergei, você que fala que a gente não aprendeu nada com a Operação Lava Jato, uma nova delação que tem alguns aspectos que foram motivo de nulidade lá atrás. Não só essa da voluntariedade, mas também falta de participação do Ministério Público. Porque foram várias as vezes que o Cid teve perante as autoridades, não só perante a Polícia Federal, depois em algum momento até diante também dos representantes do Ministério Público e por último até diante do próprio ministro relator. Há uma questão aí também se ele poderia ou não tomar esses depoimentos, já que ele deve só homologar um acordo entre as partes, a polícia, ou o Ministério Público e o delator. E a primeira vez em que Mauro Cid delatou foi com a Polícia Federal sem participação do Ministério Público. O STF lá atrás já tinha entendido que isso não vale. Anulou condenações com base nessa ausência do Ministério Público. Como é que você vê as coisas se repetindo, Sergei? As mesmas polêmicas das delações premiadas se repetindo agora? Porque na parte procedimental, na forma, eu insisto na forma, não há conteúdo sem forma. Nós continuamos reféns de uma estrutura carcomida, com esse abastardamento, que foi o termo que o editorial do Estado de São Paulo usou hoje, e não temos controle. Quem é que controla as funções, a parte funcional de um magistrado? O CNJ. A gente criou o Conselho Nacional de Justiça para isso, para dizer quanto tempo o ministro fica com o processo, quanto tempo que leva para julgar, se tem procedimento correto, e o Supremo se disse não afeito ao controle do CNJ. Já começa por aí, erraram, porque o ministro do Supremo também é um juiz. Só que tudo isso encontra a dificuldade da delação, porque é uma legislação, há de convir, que é a legislação muito esperta que criaram, né? Cria lá um mecanismo, coloca no seio da organização criminosa uma dúvida, uma desconfiança, e realmente é muito efetiva. Agora, nós estamos lutando com a OAB, junto ao Supremo, e também legislações para melhor regular esse acordo de delação premiada. Nos Estados Unidos, inclusive a gente vê nos filmes, o promotor chega no elevador, o advogado, escuta, 10, 15, porque lá tem uma liberdade maior. Aqui o acusado, na bacia das almas, ele tem que chegar na frente do juiz ou de uma autoridade policial e contar tudo, para depois ver se o juiz aceita. Então a gente precisa regulamentar isso urgentemente, senão todo o processo de delação vai ter esse problema. Ou mentira, ou desespero. Mas que é uma legislação inteligente para pegar o crime organizado, é. Fala, Rodolfo, sua concepção sobre delação premiada. Primeiro eu quero dizer que eu estou achando tudo isso aqui incrível, me colocando na condição de estudante de direito, eu estou me deliciando aqui, escutando vocês falarem aqui. E isso é sensacional, porque o judiciário, o poder legislativo, o STF, eles têm um tipo de direito que poucas pessoas hoje no campus universitário conhecem. Se a gente perguntar de verdade para um universitário que tipo de poder é o STF, muitos vão falar assim, legislativo. Por conta de tudo isso que a gente está lendo, por conta de tudo isso que está acontecendo, sem saber que eles fazem parte da cúpula do judiciário. Pois bem, dito isso, eu vejo essas prerrogativas que vira e mexe é uma palavra que está na moda, na boca dos advogados. Eu vejo essas delações premiadas que lá atrás talvez tinham sido objeto de estudo lá no tempo dos meus professores, e hoje eu vejo ela voltar de uma forma mais forte do que talvez foi lá na delação premiada lá do mensalão. Ganha força de verdade esse tipo de delação, porque o Mauro Cid ele fez 11 versões diferentes do mesmo caso. 11 versões diferentes do mesmo caso. O que a gente pode esperar para o futuro? Vocês que são escritores aqui, e o CPC não vai ser nunca o mesmo, né? Ele vai estar sempre só atualizando.
ganha força de verdade ou ele tende a perder força no futuro, tendo em vista tudo que está acontecendo hoje e essa evidência de provas? E aí, qual que é a projeção da delação a partir de agora, diante disso tudo? O ministro Fux, inclusive, falou, que o Cristiano mencionou aqui, 9 delações significam nenhuma delação. Foi uma fala forte. Perfeito. Pelo menos nessa parte ele foi forte. Eu não estou dizendo, volto a dizer, não tenho torcida para nenhum lado. Eu torço pro processo. Eu torço pro processo dar certo, porque isso tudo que você está falando faz todo sentido. Lá na frente nós vamos ter uma discussão da rigidez das provas, do processo penal. E você sabe quem sai perdendo? Nós, povo. Porque todo mundo começa a desconfiar do judiciário. Quando nós iniciamos o programa dizendo hoje, meu caro, o Supremo, você que vai ser advogado, o Supremo é Corte Constitucional. Não deveria estar fazendo julgamento de primeira instância. Não deveria estar lá cuidando de provas, a não ser num caso excepcionalíssimo. Porque nem vocacionado para isso é. Então, o juiz de primeira instância é que tem que tocar tudo isso para a gente não cair. Agora, a delação veio para ficar. Agora, do jeito que está sendo feita, cada vez mais as pessoas vão... Eu me candidato também a denunciar alguém. Fala, Cris, para a gente ouvir o Fábio, vai lá. Só fazer um parênteses. Um julgamento que eu vi que foi extremamente casuístico foi a promoção de arquivamento do caso da adulteração e inserção de dados falsos na carteira de vacinação do Bolsonaro. Foi arquivado essa semana ou semana passada, coincidentemente, entre aspas. Porque o fundamento do arquivamento foi de que a delação do Mauro Cid não foi comprovada por outros elementos de prova. Então eu vejo esse julgamento como uma forma de validar a delação do Mauro Cid neste processo. As pessoas estão interpretando diferente, estão vendo isso como uma crítica à delação do Mauro Cid. Mas eu estou vendo como uma armadilha para fortalecer a delação nesse caso, para dizer, olha, quando a prova não comprova, não demonstra a versão do delator, nós estamos arquivando. Nesse nós não arquivamos porque há provas que comprovam a versão. Então, eu achei muito preocupante também esse casuísmo nesse julgamento. Eu quero trazer uma pimenta aqui para ouvir o Fábio, justamente sobre esse arquivamento que você citou, o arquivamento em relação ao caso da vacina. Por quê? Porque o arquivamento do caso da vacina, ele vem na sequência da denúncia aceita no caso do 8 de janeiro e da trama, ali segundo o PGR. E a gente se lembra que muitas dessas informações que alimentaram a denúncia vieram das investigações da vacina. Da vacina e da questão das joias, inclusive, que está aí tendente a também ser arquivada. Como é que você vê, Fábio? Isso não parece revelar que todas essas investigações foram instrumentalizadas para o fim de obtenção de um maior número de provas e diligências possíveis para alimentar esta denúncia que agora foi aceita? Você que falou lá atrás do Fishing Expedition, não é isso? Que é a expedição de Cuba tá levantando. Você tem um elementinho pequeno aqui, e aí que eu lanço uma rede gigantesca e pego tudo que está em volta, não porque eu quero esse elemento pequeno, porque eu quero achar alguma coisa diferente para punir alguém. E aí? O Cuba levantou a bola muito bem aqui, para fazer essa cabecear e fazer o gol aqui. Realmente, tá nítido isso, E como bem colocado pelo Dr. Cristiano aqui, a intenção desse arquivamento não é desqualificar a delação do Cid, ao contrário. Volto a dizer a todos aqui, nós não estamos aqui discutindo conteúdo. Se não houve a tentativa de golpe, se não existiu, nós estamos falando de formas. E a forma utilizada, o instrumento utilizado, é corriqueiro isso, o Ministério Público agir dessa forma. A gente pensa, como bem colocou o Sergei aqui, que isso é o nosso cotidiano de todo dia. Só que a gente vê numa visão macro e micro, nessa situação. E agora nós estamos vislumbrando isso e diante de estar numa figura de um ex-presidente da República, a gente dimensiona isso. Só que essa é a vivência, a experiência que nós temos todos os dias nos tribunais. Essa é a realidade da justiça brasileira em fazer esse Fishing Expedition. E como disse também o Sergei, a questão do modelo americano. Eu acho que a questão da investigação defensiva deve ser institucionalizada no Brasil também como forma de combater esse tipo de situações. Como combater o Fishing Expedition. Que o advogado tem o poder de fazer a investigação e essa investigação tenha validade, tenha peso como prova dentro do processo. Que nós poderemos fazer o contrário.
e sim comprovar essas situações a qual o Ministério Público está fazendo tendo esse tipo de postura de avançar para buscar uma nova prova que ele não tem, e a gente poder fazer a contraprova aqui dentro, isso antecedendo o processo. Por quê? Porque os advogados agora foi recebida a denúncia. A questão do probatório é agora dentro do processo. Só que o Ministério Público já fez lá atrás a prova que ele queria. A polícia já fez. E o cidadão que está lá em julgamento, ele não teve essa oportunidade. Então, é algo que a OAB também precisa passar. Ela tem uma regulamentação no Conselho Nacional, mas nós precisamos de legislação para isso. É a hora, nós precisamos nos aproveitar dessa situação, do momento, e buscar a legislação da investigação defensiva.